Olá pessoal, bem-vindos a todos. Vamos ver a correção da prova de agente do Detran, da prova de Direito Constitucional, aquelas 3 questõezinhas. Então olha só, segundo o que dispõe a Constituição Federal de 1988, acerca das finanças públicas e do orçamento. Cabe à lei complementar dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, elaboração, organização do plano plurianual, da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual. Lembra que eu falei em aula? Tudo que fala da Constituição em dinheiro, em finança, em orçamento é por meio de lei complementar. Tem que ter um rigor maior para aprovar. Então está correta a alternativa A. Né? Artigo 165, parágrafo 8º ou 9º da Constituição Federal. Se não me engano, é o parágrafo 9º. Então essa está correta. Vamos ver o erro nas outras. Os recursos que, em decorrência do veto, emenda ou rejeição de projeto de lei orçamentária anual, ficarem suspensas sem despesas correspondentes, poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares. A gente viu isso. Né? De fato, pode ser utilizado mediante créditos especiais ou suplementares, independentemente de autorização legislativa. O erro está aqui. Independentemente de autorização legislativa, não. Tem que ter o quê? Prévio e específica autorização legislativa. A C. O plano plurianual, as diretrizes orçamentárias, os orçamentos anuais, são leis de iniciativa conjunta do Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Não. Iniciativa conjunta não. Olha só, plano plurianual, orçamento, diretriz orçamentária e orçamento anual, quem que está na administração do país? É o Poder Executivo. Então é iniciativa do Executivo e não conjunta com o Legislativo e Judiciário. Vamos ver a D. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual e os créditos adicionais serão apreciados de forma privativa pelo Senado na forma do seu regimento interno. Não é de forma privativa. Por quê? É de forma conjunta entre a Câmara e o Senado, Câmara dos Deputados e o Senado Federal, de forma do regimento comum das casas, da Câmara e do Senado, e não só do Senado. E aí, a Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas de prioridade da Administração Pública Federal para o período coincidente com o do mandato de presidente, não, né? Não é coincidente. A LDO é 1 ano, né? Tem a vigência por 1 ano. Então ficou de fato a alternativa A. Outra questão, vamos lá. Espera um pouquinho que vai. Pronto, volta aqui. No sistema albergado pelo ordenamento brasileiro, haverá exercício de controle de constitucionalidade pelo poder. Preciso saber sistema albergado? Não. Olha só. Haverá controle de constitucionalidade pelo poder legislativo em caráter repressivo ou a posteriori, na hipótese de não aprovação de lei, de projeto pela Comissão de Constituição e Justiça de qualquer uma das casas? Se é o controle feito pelo poder legislativo na aprovação, na não aprovação de um projeto de lei pela Comissão de Constituição e Justiça, lembram do procedimento legislativo? A lei passa antes de ir para plenário, né? Ela passa pela Comissão de Constituição e Justiça, para ver se está de acordo com a Constituição e Justiça. E na Constituição e Justiça, o Legislativo faz o quê? O controle de constitucionalidade. Ó, isso daqui está contra a Constituição. Esse controle não é repressivo a posteriori, sim preventivo, porque é antes, é no projeto de lei, mas é antes da promulgação da lei. É justamente nessa fase. Então ele é repressivo a posteriori, não. Ele é preventivo e não repressivo a posteriori. Repressivo a posteriori seria quando a lei já foi promulgada. No caso, ainda o projeto de lei está na Comissão de Constituição e Justiça. Então, ele não é repressivo, e sim preventivo.
Alternativa B. Pelo Poder Legislativo, em caráter preventivo, na hipótese de sustação de lei delegada do Executivo que exorbite os limites da delegação legislativa. De novo, né? Aqui já houve a lei, ó. Sustação de lei delegada, porque já houve a promulgação da lei. Aqui vai ser o controle repressivo e não preventivo. Beleza? Agora, a C. Pelo Poder Legislativo, na hipótese de não aprovação de medida provisória, por atendimento dos pressupostos constitucionais pertinentes. Se você for ver, só um momento, se você for ver as outras, essa daqui tem dupla interpretação, é dúbia. Então é uma falha aí, né, de interpretação, mas vamos deixar essa por último. Vamos ver essas outras duas. Pelo Poder Executivo, em caráter repressivo a posteriori, quando o veto do presidente a projeto de lei por entendê-lo inconstitucional no todo ou em parte. Olha só, o Poder Executivo fez o controle diante do veto do presidente a um projeto de lei. Ou seja, a lei não foi promulgada, então não é caráter repressivo, e sim preventivo. Pelo Judiciário, de forma preventiva, nos julgamentos realizados pelos tribunais em observância à cláusula de reserva de plenário. Se houve um controle de constitucionalidade no tribunal, diante da cláusula de reserva de plenário, que é o quê? Maioria absoluta, o que acontece? Eu não estou no controle preventivo, eu estou julgando uma lei já. Então aqui seria a forma repressiva. Então, apesar da questão parecer muito complexa, bastava eu identificar a fase do controle para saber se era repressivo ou preventivo. Dessa forma, restou o quê? Somente a alternativa C como correta. Então, pode ser feita pelo Poder Legislativo, na hipótese de não aprovação de medida provisória, por atendimento dos pressupostos constitucionais pertinentes. Só que eu posso interpretar da seguinte maneira. É feita pelo Poder Legislativo na hipótese de não aprovação de medida provisória, em atendimento aos pressupostos, pela falta de atendimento aos pressupostos constitucionais. Seria correta aqui, né? Seria uma redação, né, mais clara, não por atendimento, pela falta do atendimento, mas aqui você poderia interpretar, ó, por atendimento aos pressupostos, por quê? Porque faltou. Mas, do jeito que foi escrito, tem essa dúvida, poderia ter pela falta do atendimento. Então, essa aqui, se você errou, você pode entrar com recurso, fundamentando aqui, né, que essa redação não está clara. Por quê? Para ficar clara, deveria ter pela falta de atendimento aos pressupostos. Então, essa aqui, eu entraria com recurso. Ok? Agora vamos ver a última questão, a de constitucional, né? São 3. À luz do que dispõe a Constituição Federal de 88, acerca da ordem econômica e financeira, aí você lê aquilo e fala, nossa, que coisa difícil. Não tá. Tá simples. Vamos ver. Fere a livre iniciativa, bem como a livre concorrência, qualquer interferência estatal com o intuito de reprimir o abuso econômico, do poder econômico, que visa a dominação dos mercados, a eliminação da concorrência, o aumento arbitrário dos lucros, cabendo ao próprio mercado tal controle. Não. Fere a livre iniciativa, bem como a livre concorrência, qualquer interferência estatal. Não. Por que não? Porque, se não me engano, no artigo 173, parágrafo 4º, a Constituição joga para a lei, fala assim, a lei pode reprimir, né? A lei reprimirá o abuso econômico que visa a dominação dos mercados, a eliminação de concorrência. Então, a Constituição autoriza a lei fazer essa interferência aí, né? Então, está errado por causa disso. A B. Não se pode estabelecer tratamento favorecido para empresas de pequeno porte, ainda que sejam constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no país sob ofensa ao princípio da livre concorrência. Pelo contrário, não é ofensa, porque a própria Constituição determina que pode ter o tratamento diferenciado, né? Aliás, é um dos princípios e não fere o princípio. Pode ter o tratamento diferenciado para empresas de pequeno porte, justamente para ela poder, né, competir com as outras, senão quebra ela. A C.
como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá na forma da lei as funções de fiscalização, incentivo e planejamento. Essa questão eu falei 10 vezes que cairia na tua prova. Quem assistiu minha aula viu, eu falei. Todos os determinantes, tanto para o setor público quanto para o privado? Não. O que você tem que lembrar? Todos os determinantes, não. Determinantes para o setor público, lembram disso? Determinantes para o setor público e indicativo para o setor privado. A ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e da livre iniciativa tem por fim assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames de justiça social. E deverá observar, dentre outros princípios, a defesa do meio ambiente. Perfeito. Lá os princípios do artigo 170. E aí, está errada por quê? O Estatuto Jurídico da Empresa Pública, da Sociedade de Economia Mista e suas subsidiárias que exploram atividade econômica de produção ou comercialização de bens e prestação de serviços, se sujeitará ao regime próprio jurídico dos órgãos da administração pública, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas, tributários, não, né? Se sujeita ao regime próprio do quê? Da iniciativa privada. Ao regime próprio das empresas privadas e não dos órgãos da administração pública. Até porque são pessoas jurídicas de direito privado, justamente por sujeição a tais regimes do direito privado das empresas privadas, ok? Então, comentamos aí essa prova. Aquela do sistema de constitucionalidade, acho que pode entrar com recurso, é plausível. E ficou assim o comentário dessa prova, ok? Bons estudos e até o próximo encontro.